Olá, meus caros, eu sou Rodrigo Rainha e venho aqui discutir com vocês sobre formas de poder na antiguidade. Você já deve ter notado que o que não faltam são formas diferentes de poder. Para que a gente possa se aproximar, estou aqui para que a gente possa ver um estudo de caso. Vamos lá? Quando você observa o papel das formulações diferentes de poder, é muito importante que você consiga se aproximar. E por isso eu vou te contar o caso dos persas. Quem são os persas? Os persas são um povo organizado em uma colina que divide o atual Planalto do Irã e o espaço do Iraque, a Mesopotâmia e a região e o Planalto daquele entorno. O que você tem de importante ali? A organização de dois grupos, Parchuar e Medos. Esses dois grupos, em determinado momento, vão se unir. Como? E aí vem as formas de poder. Quando você observa a figura da união entre os grupos do Parchuar e dos Medos, quem me conta essa história é um dos principais inimigos dos persas, mas me ajuda a pensar como isso de alguma maneira aparece. Conta a história que o rei dos Medos tinha um certo receio dos sonhos e das formas como aquilo poderia aparecer. Um dia, ele teve um sonho tenebroso. Sua filha tinha um parto e desse parto começava a seguir água, 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 até afundar todo o reino. Chamando os interpretadores, foi pensado na ideia de que isso era um sinal de que o seu futuro neto seria o fim do seu reino. Como sempre, vamos matar então a criança. O neto deveria ter sido assassinado, mas não foi. Foi levado pelo primeiro homem de armas até os persas. Claro, entre os persas ele se torna um importante rei e vai liderar os persas contra o avô, sem, obviamente, saber que se tratava do avô. O vencedor é Cairos, ou Ciro, e se torna unificador dos persas e que, a partir de uma grande vitória sobre os assírios, amplia o seu domínio em praticamente duas das áreas mais importantes do Crescente Fértil. Quando Ciro tem essa importante vitória militar, ele vai estabelecer um modelo que será clássico de poder, a ideia de rei dos reis. O princípio trabalhava que Ciro não assumia o comando político de uma determinada região, mas sim obrigava a liderança política local a reconhecer que ele era o seu rei. É necessário a gente dizer que está utilizando palavras ocidentais para facilitar o seu entendimento. O que Ciro, na verdade, exige é o reconhecimento de um pedaço de terra e que os seus exércitos locais lutem no exército de Ciro. O resultado disso é que a produção local de alimentos passa a ampliar as condições do poderio persa. Esse domínio vai permitir um exército constantemente alimentado que vai se espalhar como uma grande mancha. De um lado, vamos às fronteiras da Índia com o Império Persa. Do outro lado, chegamos até o Egito. Ciro vai dividir esses espaços entre seus filhos, Partira e Cambises. Cambises vai se tornar um novo faraó no Egito e Partira se torna o senhor do Planalto iraniano. Tudo vai se modificar quando, no entanto, morre Ciro e vai haver uma disputa pelo trono. Não é essa lógica ocidental de que não, é natural, o trono fica com o filho mais velho. Esquece isso é uma forma política ocidental típica. Ali não. Esse trono deveria ir para quem fosse considerado mais capacitado entre os principais conselheiros dos persas. Nesse ponto, Cambises e Partira deveriam se reunir, mas Partira assume o poder antes do retorno de Cambises.
Cambises, no momento em que está retornando, tem como sua principal força o grande exército liderado pelo seu primo, Dário ou Darius. Só que, no caminho até lá, os gregos dizem que Dário arma para que Cambises se ferisse e morresse. Temos que ter alguns cuidados sobre esses elementos, mas é fundamental entender que Dário se torna o principal representante e a chegada contra o poder. Só que ele teria legitimidade política? Um parêntese. Os persas seguiam uma vertente religiosa chamada zoroastrismo. Nas práticas zoroástricas, você tinha um grande equilíbrio do mundo entre a mentira e a verdade. O papel máximo do rei dos reis era garantir esse equilíbrio, de preferência estando próximo a Ahura Mazda, a verdade. Quando Dário chega, teremos toda uma articulação em que Dário vai dizer que Bartira foi assassinado e que um feiticeiro de Arimã, da mentira, havia tomado o seu lugar e que ele vinha para restabelecer a verdade. Fonte grega, Dário comemora o golpe que ele conseguiu dar. Fonte persa, temos a pedra de Berristum, que mostra, reparem na imagem, os pés sobre o corpo morto do feiticeiro da mentira, o tamanho poderoso de Dário diante daquele processo, a barba cerimonial, ícone máximo de que ele se tornou o novo senhor. O que a gente pode perceber? Poder é legitimidade. Está associado a processos relacionados à religião, política, valores comuns. Está associado na maneira como a gente investiga a quem conta. Logo, a história contada pelos gregos, que vivenciaram vários momentos de expansão, Dário vai estar participando da primeira guerra greco-persa, em que você vai ter os espartanos versus atenienses. Depois você vai ver a invasão da Grécia, do mundo grego, por parte de Xerxes. Então, a ideia de que o meu inimigo vai ser retratado é uma peça de teatro, você pode assistir, ver, ler os persas. Está disponível, é muito legal. É vital que você perceba que poder não é uma entidade natural. Poder é uma construção. O poder não está em A ou em B. O poder está nas relações e na maneira como elas são construídas. E é por isso que você aprendeu essas formas políticas variadas que eu trouxe aqui. O caso dos persas, que você, por exemplo, vê esse belo leão na representação máxima do poder dos persas e nota uma articulação entre a iconografia, construções de monumentos e o valor que, de alguma maneira, passa a ser constantemente debatido, construído, legitimado ou deslegitimado conforme as estruturas de poder.